Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional, vamos conversar ao vivo com o Major Vanilo Vignola, comandante da 4ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar, para falar do seu livro sobre as normas de circulação internacional de trânsito aplicáveis no país. Olá, comandante, obrigado pela sua participação. Boa tarde, telespectadores da TV. É um prazer estar aqui para que a gente possa falar um pouco dessa obra que a gente produziu agora recentemente. Prazer é nosso. De onde surgiu a ideia de fazer a transnacionalidade do trânsito? Bom, essa é uma história longa, né? Mas a gente vai resumir. Na verdade, eu tenho uma experiência nessa área, labuto na área de trânsito, sou especialista na área. Há mais de 20 anos que a gente atua nessa área, tenho formação na área de Direito e 2 especializações, 2 pós-graduações na área de trânsito. E em 2015, uma universidade me procurou, me convidou para que eu aceitasse o desafio de escrever sobre um tema, né? E colocando essa situação que era um tema inédito, que não tinha obras literárias no Brasil, então era um grande desafio, né? Então iniciou esse trabalho, a gente iniciou a pedido de uma universidade, em que eu desenvolvi um material de uma plataforma à distância para uma universidade aqui do estado, e a partir de então a gente começou a trabalhar esse tema, foi bastante aprofundado, foram anos de pesquisa, né? Um ano passado, em 2019 eu fiz uma atualização do tema, porque a legislação de trânsito ela é bastante dinâmica, ela sofre constantes atualizações, e nesse assunto aqui específico também. E aí em 2021 agora eu acabei fazendo a última atualização do livro, né? Só para contextualizar, nós temos a Associação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, uma associação aqui de Santa Catarina, dos oficiais, em que ela publicou um edital, né, para que os oficiais, né, sejam estimulados à publicação de obras, né? Então a minha obra foi uma das selecionadas. Bacana. Dentro de 10 obras que estão sendo lançadas agora em março desse ano, num evento que vai ser promovido pela nossa associação. Então, e aí nós tivemos a oportunidade de colocar esse livro em apreciação e fomos agraciados com essa obra. Comandante, o senhor falou que não existiam obras, né, sobre o assunto. Agora existe, né? Essa é uma das primeiras? Justamente, para as pessoas que são da área, vão procurar, não vão encontrar uma obra dessa natureza, realmente, porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele possui um capítulo específico que trata das normas de circulação internacional, e ele possui apenas 2 artigos que mencionam de forma superficial o assunto. É claro que aí ele regulamenta porque os assuntos do Código de Trânsito Brasileiro, eles são regulamentados por resoluções do CONTRAN. Existem 5 ou 6 resoluções do CONTRAN que tratam do assunto, mas obras especificamente não existiam no mercado. Existem doutrinadores, especialistas que tratam de forma superficial de algumas regras. Agora, o desafio de escrever sobre todas as nuances de regras, por exemplo, eu vou colocar situações práticas. Um cidadão que vem dos Estados Unidos para o Brasil, ou a gente que sai do país para ir para outro país, ou até nos países do Mercosul, como é que eu faço? Quais são as regras que eu tenho que levar em consideração? Se eu posso dirigir com a minha habilitação? Qual documento que eu tenho que apresentar? Então, essa obra ela aborda todos esses aspectos. A gente começa com uma parte bem aprofundada de regras de direito internacional, que demonstram a importância que nós temos dentro do contexto nacional de tratados e convenções internacionais. Até, inclusive, o nosso Código de Trânsito Brasileiro ele foi fortemente influenciado por uma convenção de trânsito, chamada Convenção de Trânsito Viária de Viena, que ela foi construída em 1969 e foi incorporada no Brasil na década de 80. Então, a nossa atual legislação, que é considerada uma das melhores legislações de trânsito do mundo, ela tem uma forte influência dessa Convenção de Tráfego Internacional. Então, se a gente hoje for para a Europa, for para os Estados Unidos, for para qualquer país que faz parte dessa convenção, a gente vai ver que nós temos regras muito parecidas, né? Então, nessa obra, a gente aborda esse aspecto. Por exemplo, é o primeiro capítulo onde a gente situa a pessoa que quer ter um conhecimento mais aprofundado, e ela vai ter essa noção de direito internacional, da importância dessas legislações, dessas normas de direito internacional para o Brasil. São 5 capítulos? São 5 capítulos, né? Daí nós temos o segundo capítulo, que trata de uma importante um acordo, uma convenção internacional, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que trata de normas de direitos humanos, de liberdades, de direitos fundamentais do ser humano. Então, ali, quando a gente fala especificamente desse tratado, ele tem uma forte influência em aspectos criminais, né, do trânsito, e também administrativos. Por exemplo, o crime de embriaguez,
a infração de trânsito de embriaguez ao volante, a pessoa que se recusa a fazer o teste do bafômetro, ou aquela situação em que o cidadão ele se envolve no acidente de trânsito e ele acaba fugindo do local para se eximir de uma eventual responsabilidade penal. Não presta possível, socorro. né? Então, assim, ó, a gente traz toda essa abordagem dos entendimentos dos tribunais, do STF, desde da sua concepção até os dias atuais, que hoje tem até um entendimento diferente do que nós tínhamos no início. Então, mas esse pacto ele tem uma forte influência, né, para o direito brasileiro, para essas decisões, para o nosso dia a dia, para nós que também trabalhamos na área de segurança pública. Então, é interessante para o advogado, para o profissional da área, ele vai ter um material que interessa, né, para que ele possa até fundamentar as suas ações, os seus processos, enfim, é nesse sentido. Uma base de estudos, né? Uma base de estudos, com certeza. Agora, a gente fala que é importante, mas todo cidadão deveria conhecer todas as leis, né? Deveria ler, vou fazer uma viagem, daqui a pouco vou pegar um trailer e quero cortar a América, que é o sonho de muita gente, né? Na América do Sul, que era Peru, Argentina, Uruguai. Às vezes você não está ciente das leis e o que ocorre, então, por isso é importante ter obras assim para poder nortear os motoristas também. Justamente, existe um capítulo específico que a gente trata que é justamente para essas pessoas que têm esse interesse. Existe, por exemplo, um acordo de regulamentação básica unificada de trânsito no Brasil, né, que faz que o Brasil e os países daqui da América do Sul e alguns da América Latina como um todo, ali você tem, por exemplo, uma série de regramentos, como você deve proceder, quais regras você deve adotar, né, quais documentos você deve portar. Então, existe sim toda essa temática, né, que também satisfaz a necessidade daquelas pessoas que elas até são leigas na área, que elas não são especialistas, não atuam na área do trânsito, mas que elas precisam, por exemplo, para ter uma visão geral e das normas, do que ela precisa para que ela possa viajar tranquila, sabendo das implicações legais. Então, isso é bem interessante. Então, esse livro aborda esse aspecto prático também, né, para a pessoa possa se virar lá no exterior dirigindo seu veículo ou com a sua habilitação, com a locação de um veículo em outro país, por exemplo. Quem está em casa ficou interessado em ler a obra, como faz? A gente está numa fase ainda de lançamento da obra. Ela vai ser lançada oficialmente no dia de 9 a 11 de março, no 8º Encontro dos Oficiais Policiais Militares e do Corpo de Bombeiros lá em Florianópolis. Nós estamos definindo uma data e nós teremos a participação de oficiais de todo o Brasil, né? Ela vai em breve ser lançada ali em sites, em lojas físicas também. Isso está sendo viabilizado ainda, mas nesse momento é um pré-lançamento da obra, né? Um pré-lançamento, justamente. Mas a gente acompanhando as redes sociais aí, a gente vai deixar o pessoal informado aí para que eles possam ter acesso a essa obra. Foi o primeiro livro escrito, comandante? Sim, esse foi o primeiro livro escrito nessa área. Que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Comandante, a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal Regional. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Muito sucesso. Obrigado.